Então, nosso primeiro módulo, né, do Não Se Afogue nas Palavras, para a gente começar a entrar nesse mundo aí. Nosso primeiro workshop, né? Então, a aula aí que a gente vai ver hoje é o Vamos Colocar o Pé na Água. Então, Isso. Daiane vai nos falar aí um pouco da literatura, acho que foram passados alguns arquivos, depois eu disponibilizo um link lá para vocês também, onde vai ter todas as tarefas em ordem dentro de uma página lá no nosso site. Então, vamos falar um pouquinho de texto literário e gênero literário, as armadilhas aí da escrita, né? Então, muitas coisas que a gente tem visto aí no literário, né? E devolvendo textos aí, e depois a gente abre para perguntas. Tá, então uma das questões principais que a gente sempre tem que pensar a respeito é o seguinte: o que é literatura? Porque a literatura, ela tem inúmeras definições, a gente tem inúmeros teóricos, né, que promoveram inúmeras teorias literárias. Literatura, se a gente for parar para a definição mais simples, né, é a arte da palavra. Só que a arte da palavra é algo muito subjetivo. Né? O que é a arte da palavra? Como é que a gente define o que é arte? Existem definições muito polêmicas. Por exemplo, recentemente a gente teve uma polêmica de uma acadêmica renomada que disse, por exemplo, que Conceição Evaristo e Itamar Vieira Júnior não são literatura. Que literatura é muito mais do que isso. Literatura é Baudelaire, literatura é Machado de Assis e assim por diante. Qual é o problema disso, gente? É que se a gente tiver uma definição muito restrita do que é literatura, a gente incorre num academicismo. E isso tem um preço social muito alto. Vamos parar para pensar no seguinte: no século XIX e início do século XX, o violão era um instrumento marginalizado. Muitas pessoas às vezes cantam aquela musiquinha do Pai Francisco. O Pai Francisco entrou na roda tocando seu violão, vem de lá seu delegado. O Pai Francisco foi para a prisão. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. O que essa música está contando para a gente? Está contando um caso de um homem, o Pai Francisco, que estava tocando violão, veio a polícia, levou o Pai Francisco preso, ele apanhou na prisão e voltou todo desengonçado. Por quê? Porque apanhou na cadeia. Então, se a gente for para um estrito muito restrito do que é uma arte, do que é o socialmente aceitável, a gente está sempre prejudicando um grupo minoritário, geralmente pobre e periférico. Se a gente não tivesse tido a Nair de Tefé, primeira-dama, que fez um sarau no Palácio do Catete, convidando os músicos que tocavam choro, talvez até hoje no Brasil o violão fosse marginalizado. Então, o que acontece? Quando as elites que detêm o poder dão a permissão para que uma arte exista, ela passa a ser aceita no cânone, como a gente fala. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que brigar muito com essas definições extremamente restritas do que é um tipo de arte ou outra. Se a gente for parar para pensar, na Semana de Arte Moderna, a Anita Malfatti foi execrada por Monteiro Lobato, e assim sucessivamente. Então, o que eu posso falar para vocês do que é literatura? Vamos olhar essas três figurinhas que tem aqui. A gente tem o John Everett Millet com um quadro chamado Ofélia. Nós temos ali o Jules David com Dom Quixote e Sancho Panza. E nós temos a ilustração do Saint-Exupéry, né, de 1941, do Pequeno Príncipe. Quando a gente olha qualquer uma dessas imagens, automaticamente a gente tem uma referência desses personagens, certo? Então, por exemplo, a Ofélia, até a Taylor Swift agora fez um videoclipe evocando, né, a estética desse quadro do Millet no videoclipe dela. O Dom Quixote e o Sancho Panza estão no imaginário popular há 500 anos. E todo mundo sabe, quando olha essa ilustração ali do Saint-Exupéry, aquela famosa frase, né? Isso não é um chapéu. Então, o que acontece? Quando nós temos um personagem que atravessa os tempos, que chega no imaginário popular, por que isso acontece? Porque basicamente são os arquétipos humanos.
né? A Ofélia é o arquétipo da mulher silenciada que enlouquece e acaba morrendo. O Dom Quixote e o Sancho Panza são os arquétipos dos sonhadores, daqueles que lutam por uma utopia. E o Pequeno Príncipe é o auge, né, do existencialismo francês, né? Aquilo que cada um traz dentro de si. O essencial é invisível aos olhos. Então, quando a gente consegue enxergar esse panorama, a gente compreende melhor o que é literatura. Bom, então, gente, segundo Wesla Pond, literatura é a linguagem carregada de significado. A literatura não existe no vácuo. Os escritores, como tais, têm uma função social definida, exatamente proporcional à sua competência como escritores. Essa é a sua principal utilidade. Um povo que cresce habituado a amar literatura é um povo que está em vias de perder o pulso de seu país e o de si próprio. Então, o que acontece, meu povo? É errada também a ideia de que a gente tem que ter, por exemplo, hoje um novo Machado de Assis. Por que essa ideia é equivocada? Porque cada escritor ele é fruto da sociedade do seu tempo. Então, eu não posso querer que hoje, em 2025, eu tenha um menininho, sei lá, de 6 anos que pense como Chico Buarque. Por que isso não vai acontecer? Porque ele cresceu numa família burguesa, porque ele vivenciou os anos de repressão, porque ele foi militante, etc, etc, etc. As condições ambientais para que se desenvolvesse um pensador nesta linha, elas não se repetem hoje. Então, por isso que a gente diz que a literatura ela não existe no vácuo. E algo muito importante da gente refletir a respeito é aquela frase assim, ó, um povo que cresce habituado a amar a literatura é um povo que está em vias de perder o pulso de seu país e de si próprio. E, às vezes, a gente nem percebe isso. Vou dar um exemplo. Uma geração inteira que cresceu só lendo HQs de super-herói. Parece algo super inofensivo, né? Ah, poxa, quem é que não gosta de um Capitão América, de um Flash, de um Batman, de um Homem-Aranha? Quem é que não gosta disso? Mas se a gente for parar e analisar no cerne da questão filosófica, de eu ter uma geração que, por exemplo, se alimenta só de literatura de super-herói, o que eu estou dizendo para essa geração? Que é correto que eu cultue um salvador da pátria que tenha poderes completamente extraordinários e acima da população. Teoricamente, ele está lá para proteger a população, mas ele tem algo que mais ninguém tem, que é o quê? Que é uma habilidade extraordinária, que é um poder extraordinário. Então, sem perceber, eu estou incutindo uma ideologia que faz apologia aos regimes totalitários, porque é isso que acontece. Se eu tenho Por que esses regimes fascistas chegam ao poder? Porque é justamente essa ideia que o super-herói está cultuando. Eu tenho alguém que vai resolver todos os meus problemas sem que eu tenha participação na resolução desses problemas. E como esse ser pode se impor pela força, por uma habilidade extraordinária, então eu fico quieto e acato essa decisão. Então é por isso que a literatura e a arte, elas precisam sempre ser progressistas e críticas. É justamente por isso. Não é uma apologia a um determinado regime A ou regime B. É que é uma característica inata das artes. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, no Van Gogh, por que o Van Gogh ele não foi reconhecido em vida? Porque ele quebrava, né, com o academicismo das pinturas realistas do seu tempo. Então, ele funda, juntamente com outros artistas, um movimento impressionista. E isso gera o quê? Um estranhamento, a ponto de ele ter conseguido vender um quadro em vida. Então, essa é a característica das artes, né? A gente precisa de uma característica. O artista ele precisa ser crítico e progressista, certo? Essa é a função social da arte. E a literatura não é diferente. Em termos de Brasil, eu mostrei aquela figurinha lá, né, da Ofélia, do Sancho Panza, do Pequeno Príncipe. Nós também temos esses arquétipos humanos na nossa literatura. Então, nós temos aqui, né, o Chicó e o João Grilo, no Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Vejam bem, né? O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, é da década de 50.
Então, vejam só como é atemporal. Fabiana e a Baleia, do Graciliano Ramos, que são da década de 30, e o Bentinho e Capitu, do Dom Casmurro, que é ainda do final do século XIX. Então, vejam, né? A gente também tem os arquétipos, né? Ali o Chicó e o João Grilo, né? Da questão da flexibilidade, da criatividade, o Fabiano e a Baleia, os sobreviventes, e o Bentinho e a Capitu, uma figura, né, brasileira, realista, ainda que realista, de um amor que adoece, né, que é o que a gente tem do realismo. O casamento é o início dos problemas, né, a corrente realista, mas é uma nova forma, então, de a gente retratar os amantes, né, que, por exemplo, é tema, sei lá, Abelardo e Heloísa, Romeu e Julieta e assim por diante. Então, para a gente ter alguns exemplos, né, da força que a literatura tem, né, eu sou suspeita para falar, sou muito apaixonada por literatura brasileira, mas eu selecionei aqui alguns textos. Orfandade. Meu Deus, me dá 5 anos, me dá um pé de fedegoso com formiga preta, me dá um Natal e sua véspera, o ressonar das pessoas no quartinho, me dá a negrinha fia para eu brincar, me dá uma noite para eu dormir com a minha mãe, me dá minha mãe, alegria sã e medo remediável. Me dá a mão, me cura de ser grande. Ó Deus, ó meu Deus, meu pai, meu pai. Adélia Prato, né? Bagagem, um livro de 1986. Pré-história. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul. De tonta, não mais olhou para mim, para ninguém. Caiu no álbum de retratos, Murilo Mendes, poesia, 1930. Então, vejam que coisa fantástica. Ambos os textos tratam da perda da mãe, mas vejam que fantástico quando a gente tem essa visão de uma mulher já idosa, né, Adélia Prado, né, a diva fantástica, até hoje está produzindo, mas de uma mulher adulta que sente a saudade da mãe, e de um menino, de um poeta, né? Murilo Mendes, ele é um poeta que tem uma corrente mais surrealista, de um menino que perde a mãe. A imagem que ele tem, né? A mãe caiu no álbum de retratos, ou seja, ele só tem um álbum de retratos para se lembrar da mãe. Então, vejam que força que tem a literatura. A literatura tem esse papel também, né? De suscitar emoções nos seus leitores. Eu coloquei lá durante esses dias aí que antecediam o workshop, não sei se todo mundo teve acesso, mas eu coloquei alguns arquivos sobre os gêneros literários. Então, a gente teve ali, nós temos 4 gêneros literários, certo? Nós temos o gênero lírico, o gênero dramático, o épico e o narrativo. Tá? Hoje eu coloquei um arquivo do gênero narrativo, que a gente vai dar uma esmiuçada melhor nos próximos 2 encontros, mas aqui a gente tem, né, 2 exemplos do gênero lírico. Né? A gente tem o gênero lírico, é o gênero poético por excelência. A gente tem sempre uma voz poética que fala no poema, que não necessariamente é a voz do autor. Né? Até eu coloquei lá o exemplo do Importance of Being an Idol, que é uma música, né, do Noel Gallagher, que fala sobre um rapaz jovem que quer ganhar a vida sendo músico e não consegue pagar as contas. Basicamente, essa é a história da música. Só que ele, o autor, ele é mega reconhecido, mega rico. Então, não necessariamente a voz que a gente vê, que a gente lê no poema é uma questão biográfica ou autobiográfica do autor que escreve, tá, gente? Então, tem essas nuancezinhas aí. Então, quando a gente consegue chegar num nível de aprimoramento capaz de despertar uma emoção nos nossos leitores, a gente sabe que a gente está no caminho certo. E a gente tem aqui um outro exemplo, uma frase, um texto bem curtinho, tá? Um trecho do Infância do Graciliano Ramos, que foi publicado em 1945, e ele fala o seguinte, ó: meu pai e o proprietário sumiram-se, foram cuidar de negócios. Numa daquelas conversas cheias de gritos, minha mãe e eu ficamos cercados de saias. Vejam que sutileza, que beleza tem esse trecho tão pequeno. Os homens vão tratar de negócios, né? Tem reuniões acaloradas, e as mulheres e as crianças não participam das decisões. Então, vejam que
que cena bem construída. Minha mãe e eu ficamos cercados de saias. Esses cercados de saias nos remete a uma série de conclusões. Né? Quem eram as mulheres que estavam ali sentadas junto com a mãe dele e com ele? Provavelmente mulheres que cuidavam do lar, que eram submissas, que obedeciam ao papel que se esperava das mulheres até aquele momento. Porque mulheres também usam calças compridas. Ele poderia dizer, ficamos cercados de outras mulheres. Não, mas ficamos cercados de saias. Então, isso é literatura. Eu consegui passar uma mensagem de uma forma não denotativa, né? Não no sentido tal qual está no dicionário, porém, eu levar o meu leitor a tirar uma série de conclusões a partir de uma subjetividade que partiu de mim. Bom, tem uma frase que eu acho fantástica, que é de um cara chamado André Gide, é um francês, e ele falava o seguinte: é com bons sentimentos que se faz literatura ruim. Forte isso, né? Por quê? Porque nós temos uma impressão de que escrever e fazer literatura é algo muito intuitivo. Nossa, é só ter uma ideia maravilhosa, eu estou cheia de gás, cheia de boas intenções, tem uma história incrível na minha cabeça, então eu vou lá e vou escrever um romance, vai ser tudo lindo. Não é bem assim que funciona. Por quê? Por que escrever e produzir literatura é algo tão difícil? Porque, além de ter boas ideias e querer contar boas histórias, eu tenho que ter um entendimento profundo do uso da linguagem. Então, isso é que é o pulo do gato. Por quê? Porque se eu for parar para pensar um mecânico, como é que eu vou consertar um carro se eu não entendo de motores, se eu não entendo de rolamento, se eu não entendo de suspensão? Impossível. Eu não vou conseguir consertar um carro se eu não conhecer a anatomia de um carro, como funciona um carro. Como é que eu vou ser cirurgião se eu não entender muito também do corpo humano e todas as reações bioquímicas e metabólicas de um corpo? Impossível. Só que quando a gente fala de arte, as pessoas acham que não, é só eu ter talento, é só eu pegar uma argila e mexer e vou sair esculpindo coisas. É só eu sentar na frente do computador, ter uma boa ideia e começar a escrever que vai sair um romance maravilhoso. Não. A gente precisa entender muito da linguagem escrita, para que a gente consiga produzir uma literatura de qualidade. E é aí que reside o problema. Por quê? Primeiro, porque para eu ter um conhecimento apurado da linguagem, eu preciso estudar o idioma que eu falo. Infelizmente, na escola, se tu for fazer uma enquete, a matéria que os alunos vão dizer que detestam é língua portuguesa. Por quê? Porque até o momento, pelo menos até as últimas décadas, a gente tinha um entendimento, uma didática da língua portuguesa que era descolada da realidade. Então, por exemplo, a professora dava um monte de palavras ali, acentue as paroxítonas. E não se explicava muito o porquê disso, era descolado de textos, de contextos. Então, isso é uma lástima, porque é muito chato para uma criança de 11 anos ficar decorando regras de acentuação. É muito chato para um adolescente de 14 anos ficar estudando o uso da crase, o uso da vírgula. E isso distancia muito os nossos estudantes da vivência prática do idioma. Então, esse é um desafio muito grande. Um outro desafio que a gente tem também é que as crianças e os adolescentes aumentam muito o tempo de tela e diminuem a profundidade da compreensão de textos longos. Então, a gente não tem tido sucesso na formação de um país de leitores. Só que eu só consigo ter um repertório linguístico e gramatical consistente se eu pratico o hábito da leitura e da escrita. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, nossa querida Lígia Fagundes Telles disse o seguinte: o único caminho é ler, ler e ler. Ler os clássicos, perceber por que Machado de Assis é vivo até hoje. Essa é a única salvação para a formação de um jovem.
Sabendo interpretar o que lê, o estudante saberá organizar suas ideias e produzir um bom texto. O resto é conversa, falsa teoria. Então, o que acontece? Eu que estou no Literato há 2 anos e meio, é muito comum eu receber textos muito ruins. Sim, sendo bem sincero, textos muito ruins. E não é que o texto esteja ruim porque a história que o escritor quis contar era ruim. Não se trata disso. Mas parágrafos desconexos, ou o personagem disse algo no primeiro parágrafo e lá no 6º parágrafo já se contradisse. Então, isso é muito, muito, muito comum. Ou erros, repetições, expressões muito pobres. Um clássico é o uso da coisa. Essa coisa, porque ele fez tal coisa. E quem quer dizer muita coisa, acaba dizendo coisa nenhuma. Então, palavras de sentido muito pobres, repetições, contradições e assim por diante. É culpa do escritor? Não, não é culpa do escritor. Né? A gente sabe que existem inúmeros fatores sociais, familiares, que interferem, sim, na qualidade de um texto escrito por alguém. É óbvio, né, gente? Não sejamos hipócritas e dizer que não, tá? É óbvio. Porque o que acontece? Não é só. Na minha escola tem uma biblioteca, eu vou lá e posso pegar um livro de graça. Tá, mas não é só ter na biblioteca o livro de graça. É o aluno ter o conhecimento de que autores ele deve ler. E essa qualidade da informação, ela não está disponível em todas as classes sociais. Então, isso é um grande problema também que a gente enfrenta, né, no nosso país. Não basta só a informação estar gratuita, não basta só ter um site do domínio público que tem 430 obras disponíveis para download gratuito. Se alguém não chegar para essa pessoa e dizer, gente, olha só, tem um cara que eu acho fantástico, é o Dionélio Machado, ele escreveu um romance chamado Os Ratos, que é uma narrativa de 24 horas sobre um cara que precisa arranjar dinheiro para pagar o leiteiro. Esse livro é fantástico, fala, né, de uma forma muito genial sobre a crise do capitalismo nos dias de hoje. É um livro super atual. Pô, se ninguém falar isso para a pessoa não vai ter uma iluminação divina. Eu vou pegar os ratos para ler, vou baixar os ratos para ler. Não vai acontecer isso. Então, isso é algo que a gente tem que lutar muito, gente. Se a gente quiser que o nosso país se torne um país de leitores, a gente precisa chegar, pegar na mãozinha das pessoas e dizer, olha, esse aqui é bom. Vai lá, vai na fé que vai dar certo. Então, esse é um problema. Mas o que eu vejo? Muitos escritores querem se tornar escritores, porém, leem muito pouco. E aí é uma conta que não fecha. Porque se eu quero ter leitores, quero que as pessoas cheguem até o meu trabalho, que leiam o que eu escrevi, obviamente, eu preciso também ter um contato, né, com outras pessoas que escreveram antes de mim, ou são meus parceiros, meus colegas. Então, isso é extremamente importante. E o que eu vejo hoje em dia é muito isso: as pessoas querem ser lidas, porém não leem os trabalhos dos demais. É a mesma coisa de um ator que quer ser ator e simplesmente não assiste nada. Não vai a um teatro, não vai a um cinema. Bom, aí o que vai acontecer? Esse cara não vai ter um conhecimento, um repertório de técnicas, de postura em frente às câmeras e assim por diante. Então, a gente precisa sempre cuidar disso. Se eu quero escrever bem, eu preciso primeiramente ser um bom leitor. Desculpa, deu uma passada aí. Deixa eu Não, mas tá aproveitar. certo Quando a agora. gente começou a trabalhar, eu e a Daiane, aí a primeira edição tinha que ter escritor, né? A gente que escreveu a primeira edição. Aí passei um texto para a Daiane falando assim, nossa, que texto que eu escrevi, nunca escrevi tão bem na minha vida. Aí a Daiane falou, olha, o seu texto tá bom, mas... Eu joguei o texto inteiro fora e escrevi tudo de novo. Então, perfeito os seus exemplos, porque realmente eu mudei bastante a minha maneira de escrever depois desses 2 anos e meio aí com o literário. Tem uma história muito engraçada minha do Sérgio, assim. Teve uma edição que a gente botou o tema amizade. E tinham vários tópicos de amizade, e a gente resolveu colocar
a gente sempre tem geralmente a gente tem uma resenha do mês, né, um livro que é resenhado. E aí a gente, não, então vamos colocar o Dom Casmurro para fazer a resenha da amizade, tá perfeito. Aí eu falei assim, ai, Sérgio, será que não vai dar briga? Porque todo mundo leu o Dom Casmurro, então aí todo mundo vai querer pegar a tapa, todo mundo leu o Dom Casmurro no colégio, todo mundo vai ler. Aí ele assim, pois é, né, pode dar briga, pô, todo mundo leu esse. Gente do céu, a gente teve que implorar para um escritor pegar a resenha do Dom Casmurro, porque ninguém tinha lido o Dom Casmurro. Pelo amor de Deus, alguém pega aí. Pelo amor de Deus, alguém pega. Foi assim, ó, surreal. A gente achou, não, esse vão pegar no tapa. Todo mundo vai querer pegar esse. Que nada, ninguém queria pegar. É aquela velha história, pegava o resuminho ali da internet, estudava ali para o vestibular, para o Enem, e não leram. Só que o que acontece? É uma inversão de valores. Gente, vamos parar para pensar. Ler não é uma penalidade, é um privilégio. A pessoa ter condições de ir numa livraria, comprar um livro da livre escolha, sentar e ler, é um privilégio, não é uma penalidade. Quantas pessoas trabalham ali quebrando pedra, cortando cana e nunca vão ter a possibilidade de sentar com calma para ler um livro? E aí a pessoa que tem essa possibilidade de ter esse privilégio acha que está sendo penalizado porque tem que ler. Não, aí tem que dar, né, uns petelecos, porque não é possível. Bom, gente, aí é que está o pulo do gato. O que acontece? Ó, atenção, o texto literário pode ter múltiplas interpretações, como qualquer expressão artística. Porém, se a estrutura for inadequada, confusa, com vocabulário pobre, o leitor não vai enxergar a mensagem principal daquilo que se deseja contar. Então, o que acontece? Não é porque algo é subjetivo que não precisa ser claro, não precisa ter uma linguagem fluente e clara. Por quê? Porque a gente não quer retornar ao período do parnasianismo, que as pessoas faziam poesias foneticamente maravilhosas, mas que ninguém entendia nada. Vamos parar para pensar no hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O que quer dizer isso, né? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ou seja, né? Está dizendo que as aguinhas ali do Ipiranga estavam ali, opa, ouvimos um grito. De quem era? É isso. Só que a linguagem ela é tão rebuscada que as pessoas cantam e não entendem o que estão cantando. No hino, que as pessoas vão lá em cerimônias e passam, sei lá, 3, 4 minutos cantando o hino nacional, beleza. Agora, num livro que a pessoa vai ter que passar, sei lá, 2 semanas da vida dela lendo um livro, se a linguagem for confusa, se os pontos principais da história não estiverem claros, o leitor vai abandonar no meio. E pior, um livro abandonado é um livro que vai ser mal falado no futuro, e aí o teu círculo de leitores vai se tornar cada vez menor, porque ninguém vai ficar falando bem do teu livro se ele não for bem escrito. Então, esse é um dos principais problemas, né, da escrita, né? A falta de clareza, né? As sentenças precisam estar bem escritas. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho das principais armadilhas, né? Por que a gente pega um texto e acha que ele está mal escrito? Então, basicamente, tem vários pontos, tá, gente? Mas eu peguei alguns principais, assim, os mais comuns, digamos assim. Então, gente, a ambiguidade é um dos pontos, assim, mais sensíveis que quando a gente pega um texto para ler. Eu vou começar a dar alguns exemplos e onde é que está o erro, tá? Para vocês começarem a entender um pouquinho do raciocínio. Então, ambiguidade, olha só. O cão tornou-se o melhor amigo do homem, mas esse não consegue compreender todos os seus comandos. O que está errado aí, né? É que a gente não tem referência de quem é que comanda o quê aí. Então, olha só. O cão tornou-se o melhor amigo do homem, mas esse não consegue compreender todos os seus comandos. Esse quem, cara pálida? O homem não compreende ou o cão não compreende o homem? Deus diz respeito aos comandos de quem? O cão comanda o homem ou o homem comanda o cão?
pode parecer algo óbvio. Tu vê assim, o cão tolo é o melhor amigo do homem, mas esse não consegue compreender todos os seus comandos. Parece assim, que é óbvio que é o cão que não entende o que o homem quer dizer. Mas a gente não pode perder de mencionar que um capítulo de livro é feito de vários parágrafos, e os parágrafos são formados por frases. Então, se eu começo a ter vários erros, né, entre referencial de pronomes ao longo do texto, o que vai começar a acontecer? Vai ficar uma salada, ninguém vai saber ao que se refere mais nada. Então, quando a gente vai fazer uma construção de frases, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Então, olha só, como é que a gente pode corrigir esse erro? O cão, apesar de ser o melhor amigo do homem, não consegue compreender todos os comandos humanos. Então, eu minimizo ao máximo o uso desses pronomes relativos ou possessivos. E eu deixo a ideia clara, para que não reste dúvidas. Então, olha só, cuidado com o uso de pronomes possessivos. O padre preparou a missa com o Silvio e fez seu sermão. O padre fez o seu sermão ou o de Silvio? O sermão era de quem? Era do padre ou era do Silvio, que preparou a missa? Não sei. O seu pode se referir a qualquer um dos dois. Então, como é que fica? Então, se eu reformulando. O padre e Silvio prepararam a missa e ambos fizeram o sermão. Ou o padre fez o sermão, embora Silvio tenha preparado a missa. Ou o padre preparou a missa, mas Silvio fez o sermão. Então, eu tenho que minimizar, né? Se eu for usar um pronome possessivo, eu tenho que deixar muito claro a quem se refere, para que a sentença tenha um sentido completo. O uso de pronomes relativos. Visitamos a igreja e o museu sacro, cujo valor histórico é inegável. Então, o cujo diz respeito a quem? Qual dos lugares tem valor histórico inegável? A igreja ou o museu sacro? Então, quando eu uso um pronome que se refere a outra coisa, eu preciso também deixar claro a quem se refere, ou ao que se refere. Reformulando, visitamos a igreja e o museu sacro, os quais têm valor histórico inegável. Então, eu deixo claro que quem tem valor histórico inegável são ambos, a igreja e o museu. Ou visitamos a igreja e o museu sacro, e aquela tem valor histórico inegável. O aquela faz referência ao sujeito que está mais distante. Quer dizer, perdão, o objeto que está mais distante. Então, ali, visitamos o quê? A igreja. Então, aquela tem valor histórico inegável. Ou visitamos a igreja e o museu sacro, e este tem valor histórico inegável. Então, o este aí faz referência ao objeto mais próximo. Aí, esse aqui é o campeão. Sentido indistinto entre agente e paciente. A recepção dos noivos foi no salão do clube. Aí eu não sei, a recepção foi oferecida pelos noivos ou eles foram recepcionados no salão do clube? Não sabemos. A recepção dos noivos, quer dizer, os noivos foram recepcionados ou os noivos deram a recepção? Não sei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas construções. Então, o que acontece, gente? A gente, em literatura, né, a gente pode fazer uso da linguagem de diversas maneiras, mas a gente tem que tomar muito cuidado com orações na voz passiva. Então, formulando, a recepção foi oferecida pelos noivos no salão do clube, ou os noivos foram recepcionados no salão do clube. Gente, para quem não lembra na escola, tá? Um lembretezinho muito importante, Para quem esqueceu do português na escola, oração na voz passiva. É quando o sujeito sofre uma ação, né? Que a gente chama de sujeito paciente. Quem pratica a ação é o agente da passiva. Então, o exemplo, o trabalho foi feito por mim, né? Quem é o sujeito da oração? O trabalho. Então, o trabalho foi feito por mim. Então, quem é que é o sujeito da oração? O trabalho. Só que o trabalho ele não executa uma ação, ele sofre a ação de ter sido feito por alguém. Quem
fez a ação? Quem quer dizer, perdão, quem fez o trabalho? Eu, né? A expresso ali pela expressão por mim. Então, aquele que faz a ação que o sujeito sofre é o agente da passiva. Então, veja bem como é que é a estrutura de uma oração na voz passiva. Ó, a gente tem o verbo auxiliar, né, que ser, estar, ficar, um verbo no particípio, né, feito, lido, descoberto, transformado, etc. Então, por exemplo, o Brasil foi invadido por Pedro Álvares Cabral em 1500. Né? Quem é que foi invadido? O Brasil. Só que o Brasil está praticando a ação de invadir? Não, ele está sofrendo a ação de ter sido invadido. Então, ele é o sujeito, mas ele é um sujeito paciente. Bom, e aí a gente tem o agente, né? Termo que pratica a ação introduzido por uma preposição. Tá? Então, por exemplo, o agente da passiva ali, por mim. O Brasil foi invadido por Pedro Álvares Cabral. Então, geralmente, o agente da passiva, ele tem uma preposição antes, tá? Então, na dúvida, se eu não consigo direito identificar esses termos quando eu estou escrevendo, se eu estou praticando, né, uma ambiguidade como a recepção dos noivos foi no clube, não foi no salão do clube, opa, aí alguém pode perguntar, mas quem é que recebeu quem? O que aconteceu ali? Na dúvida, se eu não sei identificar quem é o sujeito, quem é o agente da passiva, o que está acontecendo aí nesse meio de campo, principalmente se eu for usar frases longas, o que é a salvação do escritor? Na dúvida, utiliza a voz ativa. Eu fiz o trabalho. Quem é que fez o trabalho? Eu. Né? Eu fiz o quê? O trabalho. Aí não resta dúvida. Então, vejam que parece que escrever é simples, né? É só escrever, sentar lá, Não, não é. Porque se eu não conheço bem a linguagem, eu vou terminar tendo um texto mal escrito. Então, isso é muito importante. É por isso que a gente lê, a gente escreve um texto, a gente deixa descansar uns 2, 3 dias, depois a gente vai lá e tenta catar os nossos próprios erros. Depois que a gente cata os nossos próprios erros, a gente dá para outra pessoa ler e ver se a linguagem está clara, certo? Outro problema também, distinto entre o pronome relativo e a conjunção integrante. O barbeiro falou com o cliente que era gaúcho. Então, quando une o com o que, ai meu Deus, aí é a tragédia total. O com o que, quando a gente assim, ó, fez com, quando tem o com e o que é receita para dar errado, tá? Porque olha só, quem era gaúcho? O barbeiro ou o cliente? O barbeiro falou com o cliente que era gaúcho. Tá, mas quem falou o quê? Quem era o quê? A gente não sabe. Então, é assim, o com mais que é batatinha para dar errado. Então, pode passar o próximo. Ali eu botei a fotinha do Caius Butiá do bolso, que é o com o que de Caius Butiá do bolso, porque não tem condições. Reformulando, o barbeiro disse ao cliente que era gaúcho, ou o barbeiro conversou com o cliente gaúcho. Então, vejam, aí eu separo o com e o que. Né? Numa frase eu tenho com, noutra frase eu tenho o que. Então, a gente não pode deixar o butiá cair do bolso, né? Botar o com e o que na mesma frase, porque é receita para dar errado. Pode passar. Se estivesse falando de churrasco e não de barbeiro, a gente saberia que o cara que faz o churrasco é gaúcho. Não necessariamente, tem um monte de paulista que gosta de fazer churrasco também. Mas aprende com o gaúcho. Olha o estereótipo cultural aí. Esse também é campeão de bilheteria também. Problemas com o uso de formas nominais. Vejam essa frase aqui, ó. O pai viu o filho chegando em casa bem tarde. Tá, mas quem chegou em casa tarde? Foi o pai ou o filho? O pai viu o filho chegando em casa bem tarde. Será que o pai viu o filho porque, né, chegando em casa bem tarde? Ou o pai viu o filho de madrugada abrindo a porta ali da sala bem tarde? Do jeito que está escrito, não sabemos. Vamos lá para o próximo. Como é que eu corrijo isso? Vamos lá. Reformulando. O pai viu que o filho chegou em casa bem tarde. Ou o pai, ao chegar em casa bem tarde, viu o filho. Aí sim a gente consegue entender, né, quem chegou em casa, a gente consegue ter uma visão
mais ampla de uma ação, de chegar em casa tarde e avistar o filho, certo? Agora, meu povo, tem uma questão aí importante. Atenção, a ambiguidade pode ser intencional, mas precisa ser bem construída. Então, eu posso ter uma ambiguidade porque eu quero que as pessoas pensem a respeito de um determinado tópico, de uma determinada ação, enfim. Então, vejam bem, ó. Exemplos. Amo você. Quem é o sujeito dessa oração? É de um livro de uma autora, né, chamada Maiana Velame, né? Ela escreveu um livro belíssimo chamado Português Amoroso. E todo o livro dela, ela traz frases bastante interessantes usando a questão da ambiguidade da língua portuguesa. Então, olha só, amo você. Quem é o sujeito dessa oração? Então, a gente pode pensar, amo você, o sujeito é eu. Eu amo você, é um sujeito oculto, né? Pela terminação ali do verbo, pela desinência verbal, a gente sabe que a conjugação do verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama. Então, eu sei que quem ama, no singular, sou eu. Eu amo. Amo quem? Você. Só que quem é o sujeito dessa oração? Quer dizer, o sujeito, né, seria uma pessoa. Então, a quem que eu amo? Ah, você. Então, nossa, então ela me ama. Então, é uma forma bonitinha de brincar com a língua. É uma frase ambígua, são duas sentenças, né, que juntas criam uma ambiguidade bem construída. Outro exemplo aqui, que eu acho muito bonitinho também, nessa pegada da língua portuguesa, é o famoso poema aqui do Oswald de Andrade, Erro de Português. Olha que brilhante, ó. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, olha que sensacional. O erro de português não é um erro gramatical, é um erro de colonização. Né? O português não se deixou, digamos assim, colonizar pela cultura do índio. O português impôs a sua cultura. Então, esse foi o erro do português, né? De não ter se imbuído da cultura indígena, né? Mas ter imposto a sua cultura. Então, a ambiguidade também aí está bem construída, ela é intencional. Então, vocês veem a diferença, né, de um texto bem construído e de um texto mal construído, quando a ambiguidade ela não é intencional, ela é simplesmente fruto de um desconhecimento da língua. Então, a gente precisa, né, ter esse feeling, esse tato quando a gente está escrevendo. E um outro problema, que esse talvez seja mais difícil de corrigir, que é a redundância. Gente, a redundância é algo assim que... Porque, por exemplo, né, a questão da ambiguidade, se a gente conhece os pronomes, né, a voz passiva, a voz ativa, os pronomes relativos, os pronomes possessivos, a gente consegue, né, vai aqui, ajeitando ali, e consegue mexer no texto e corrigir as sentenças que precisam ser corrigidas. Agora, a redundância, aquela pessoa que enrola e não chega a lugar nenhum, essa é muito, muito mais difícil de remediar, muito mais. Por quê? Porque a redundância, às vezes, não é um parágrafo, às vezes a pessoa escreveu, sei lá, um capítulo, depois de 2 capítulos, diz exatamente a mesma coisa. E tu está editando um texto, tu muitas vezes não consegue remendar aquilo. Então, é muito mais difícil. E outra ambiguidade também, quando a gente tem uma ideia de construção da ambiguidade, uma das coisas que a gente também tem que ter em mente é o seguinte: quando eu uso a ambiguidade intencional, eu estou jogando para o leitor a interpretação daquele texto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aquela famosa frase lá do Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. E aí? Puxa vida, mas se viver não é preciso, como é que eu vou navegar morto? Não faz sentido. A pessoa vai dizer, cara, que cara burro. O cara, né, tá dizendo que, pô, como é que ele vai navegar se ele tá morto? Como assim viver não é preciso? Mas o brilhantismo dessa frase é o seguinte: é que navegar é preciso no sentido não de necessidade, mas de precisão. Porque quando se vai navegar, se traça uma rota numa carta náutica. Eu saio de um ponto A para um ponto B.
com referenciais marítimos, que pode ser estrelas, um acidente geográfico na costa, um farol e assim por diante. Então, quando eu vou navegar, eu sei exatamente onde eu quero chegar, o meu destino final daquela trajetória que eu tracei. Quando eu estou vivendo, eu não consigo, né, precisar, digamos assim, estabelecer um destino exato. Então, é por isso que navegar é preciso. Viver não é preciso, porque eu nunca sei exatamente onde eu vou chegar. Então, vejam, quando a gente usa uma ambiguidade bem construída, a gente joga a responsabilidade no colo do leitor. Ele tem que ter uma bagagem cultural, uma vivência para conseguir entender aquilo que eu estou dizendo. E isso é a aposta dos grandes escritores. Os grandes escritores jogam com isso, jogam essa responsabilidade no colo do leitor. Mas quando eu tenho a redundância, eu não consigo jogar para lugar nenhum, porque eu não consigo dizer nada. Então, vamos analisar esse exemplo aqui da redundância. Olha só, esse trecho, tá? Eu não vou citar nomes, mas eu peguei exatamente de um texto de uma autora independente que publicou esse livro. Eu só tirei o nome dos personagens e coloquei o pronome ele e ela, né, para respeitá-lo. Mas a sentença é exatamente essa. Então, ela escreveu assim: ele questionava com toda a ternura do seu coração. Já ela se rendeu ao abraço dele e teve a mesma sensação de antes, a brisa morna que abraçava o seu corpo. O perfume dele a deixava inebriada e totalmente entregue ao bem-estar que aquele abraço lhe proporcionava. Como era bom sentir aquele corpo abraçando o seu. Então, vejam, a gente consegue entender que ela está falando de um abraço de duas pessoas que se amam. Ótimo, lindo. Só que não é só ela falar de um abraço de duas pessoas que se amam. Ela precisa criar no leitor uma imagem mental de duas pessoas se abraçando. Porque vejam bem, diferente de um filme que eu tenho a imagem, eu tenho, né, o diálogo dos personagens, eu tenho o enquadramento da câmera, eu tenho uma trilha sonora, no livro eu só tenho o que o autor escreveu. Então, eu tenho uma responsabilidade com as palavras muito maior do que os diálogos num roteiro de um filme. Então, essa sabe, a questão crucial, né, de um escritor. Então, eu preciso criar uma imagem mental para despertar uma emoção. E se eu estou sempre repetindo, né, ele, dele, ele, ela, abraço, abraçava, o corpo abraçando, eu não chego a lugar nenhum. Então, esse tipo de problema é muito mais difícil de solucionar do que simplesmente, né, uma questão de ambiguidade. Vamos lá, Sérgio. Reformulando. Olha só, esse aqui foi o trecho que eu reescrevi, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar salvar esse parágrafo desse livro aqui. Então, vamos lá. Reformulando. Ele se questionava a respeito de seus próprios sentimentos e a abraçou. Ela, por sua vez, rendeu-se nos braços daquele homem, sentindo como a brisa morna a envolvê-la. O perfume dele a inebriava, como o cheiro de rendição, de guarda baixa, como quem desiste de lutar e se entrega. Desfrutava do bem-estar daquele corpo simplesmente por abraçar o seu. Então, o que acontece? Se eu tiro a redundância da jogada e eu faço um jogo de palavras e vou aumentando a intensidade do que eu quero dizer, eu chego a um ponto mais distante, eu chego mais longe do que se eu ficar dando voltas e voltas e não dizer nada. Então, essa sabe, a grande sacada do escritor. Então, a gente tem que ter esse cuidado máximo com a linguagem escrita e com que aquilo que eu quero dizer formando uma imagem mental para o meu leitor. Então, quando eu leio um parágrafo que está bem escrito, com a mesma temática, né, que é um abraço, eu saio de lá, oh, meu coração quentinho. Então, essa emoção, essa literatura que a gente quer transmitir para o nosso leitor. Porque, assim, gente, uma regra de ouro da literatura é a seguinte: não é o acontecimento de um livro, de um enredo, que é o mais importante, é como um personagem reage ao que aconteceu com ele. É isso, né? O segredo é esse. Então, eu preciso ter essa sensibilidade na hora que eu estou escrevendo. Só que vejam bem, gente,
a redundância, né, a repetição de palavras, ela também ela é um recurso estilístico e que muitas vezes ele é muito eficiente. Só que da mesma forma que a ambiguidade, ela precisa ser bem empregada. Então, vamos dar um exemplo aqui. A repetição pode ser um recurso estilístico para estabelecer a coesão ou uma ênfase no texto. Então, vamos dar um exemplo aqui no Cidadezinha Qualquer, do Carlos Drummond de Andrade. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Olhem que coisa fantástica esse poema aqui. Vamos analisar aqui, ó. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Olha só, então ele tem uma repetição aqui, né? Ele usa a mesma lógica de formação de palavras aqui: bananeiras, laranjeiras, pomar, amor, cantar, né? O som de R no final, ó, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. É a primeira repetição, redundância que a gente tem na primeira estrofe. Na segunda estrofe, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Então, ó, o vai devagar, ele vai se repetindo, só mudam os personagens, né? O homem, um cachorro, um burro. E olha só, né? É o homem, né? É o cachorro, é o burro. Então, um homem tem um andar, né? O cachorro tem um outro andar e o burro, teoricamente, poderia ir rápido, mas até um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. As janelas são as janelas que olham? Não, são as pessoas que estão na janela que olham. Então, olha só, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Então, ele consegue, com a repetição dos personagens, dos verbos, das palavras, retratar a monotonia de uma vida no interior de uma cidade pequena. Então, olhem só como a redundância, como a repetição, ela pode ser muito poderosa num texto, mas a gente precisa saber onde usar. Senão, por exemplo, ó, morreu de morte muito lenta. Puxa, se morreu, é de morte, né? Mas o morreu de morte muito lenta, eu repetindo, né? Morreu de morte muito lenta, eu consigo trazer para o leitor a agonia, né? De uma morte que vai se arrastando. Então, a repetição pode sim, né, ser usada a nosso favor, mas a gente tem que saber como é que vai usar. Esse também é fantástico, né? Também peguei um texto do Carlos Drummond de Andrade, ó. Lira do amor romântico ou a eterna repetição. Esse aqui, para mim, assim, ó, é arte total. Atirei um limão na água e fiquei vendo na margem. Os peixinhos responderam: quem tem amor tem coragem. Atirei um limão na água e caiu enviesado. Ouvi um peixe dizer: melhor é o beijo roubado. Atirei um limão na água, como faço todo ano. Senti que os peixes diziam: todo amor vive de engano. Ele é um poema bem extenso, bem longo, mas as estrofes sempre seguem a mesma lógica. E qual é a lógica do poema? A lógica é que é sempre o mesmo acontecimento que causa uma reação diferente nos mesmos personagens, que são quem? Os peixes. Então, olha que fantástico. Atirei um limão na água. Todas as estrofes começam com atirei um limão na água. E sempre acontece alguma coisa com o limão. Então, na primeira estrofe ali e fiquei vendo na margem, quer dizer, ele como espectador está dizendo que ficou vendo na margem. Na segunda estrofe foi o limão que caiu enviesado. Na terceira estrofe, né, ele diz que ele todo ano joga o limão na água. E depois, qual é a reação dos peixes, né? Os peixinhos responderam: quem tem amor tem coragem. Aí tem as rimas, né? Então, o margem rima com coragem. Aí um peixinho diz para ele que melhor é o beijo roubado, que rima com enviesado. Como faço todo ano, aí os peixinhos todos dizem, né? Todo amor vive de engano, aí o engano rima com ano. Então, vejam que sacada linda de usar, né, a repetição, seja em termos de imagens mentais, né, que é a questão do limão caindo na água, como das expressões, mas ele faz uma jogada e é um texto, assim,
lindo, né, de tanto de ler em voz alta, quanto de acompanhar, né, o que vai acontecendo, né, com essa ideia que o poeta tem, né, que o eu lírico do poeta tem sobre o amor. Bom, gente, o que eu tinha assim de conteúdo, né, para não ficar muito maçante com vocês, era isso, né? Então, no próximo encontro a gente vai falar dos erros comuns na estrutura da narrativa. E durante a semana eu vou passar então no grupo algum material para vocês sobre o gênero narrativo, né? Que eu passei no grupo, né, os gêneros anteriores, né? Passei o lírico, o dramático e o épico. Hoje eu passei uma introdução do narrativo. E vou passar mais sobre o workshop, porque a gente realmente teve esse problema de falta de luz em São Paulo, que o Sérgio está lá em São Paulo, estou aqui em Rio Grande, né, no Rio Grande do Sul. Então, basicamente, isso. Então, estou aberta aí a perguntas, comentários e etc.